Saudações tricolores! Eu sou o Cristiano Oliveski. Eu tô tendo a honra de estar aqui do lado dessas lendas aqui que conquistaram. Lá na primeira vez que o Grêmio conquistou a Libertadores, há 40 anos atrás, a Libertadores da América. A gente tem o prazer de receber lendas que vestiram a nossa camisa, né, Márcio? Boa noite. Tudo bem, Cristiano? Boa noite a todo mundo. Cara, um prazer muito grande relembrar, né? Poder relembrar esses 40 anos da primeira conquista de Copa Libertadores da América e tá aqui junto com todo mundo, né? Essas feras que você falou, que estão eternizados na história do Grêmio, 120 anos de história do Grêmio, né? Então, realmente é um prazer muito grande a gente relembrar essa conquista. A gente agradece mais uma vez a participação, a presença de todo mundo aqui. Inclusive, eu vou falar agora com o Renato, porque o Renato também está no meio de uma concentração, né? A gente está concentrado aí para uma partida contra o Atlético Mineiro, e o Renato fez a gentileza de estar aqui com a gente, revendo velhos amigos. Renato, quando tu vê essa rapaziada, eu vou chamar de rapaziada, né? Dá para chamar de rapaziada, né? Quando tu vê essa rapaziada toda aqui, Renato, que filme passa na tua cabeça? Posso falar mesmo? Fica à vontade. Não, é um prazer revê-los, né? Porque alguns fazia muito tempo que eu não estava sem o contato. No caso, o Paulo César, o Oswaldo, o maior chato de todos. De vez em quando falo com ele no telefone. O Baidé, que ele acha que ainda é jogador, que não sai da concentração, entendeu? E o Paulo, tenho falado com ele seguido, então é um prazer rever essa rapaziada, até porque, juntos com outros atletas, a gente colocou o nosso nome na história do clube, com um título até então inédito. Pois é, e a gente tem também, o Renato falou, outros atletas também, a gente tem também a participação de preparador físico, a diretoria, tá um monte de gente aqui, né, Márcio? O Toriton está aqui também participando, né, preparador físico daquela conquista. E, cara, assim, ó, a gente podia ficar horas aqui conversando, né, mas o tempo é corrido. Até perguntar para o Renato, né, Renato, que tu te lembra, assim, daquela conquista do Grêmio? O Fábio Koff montou aquela equipe para conquistar, vinha de um vice-campeonato brasileiro contra o Flamengo, tanto que estreou na competição contra o Flamengo, empate 1-1 dentro do Estádio Olímpico. O que tu te lembra daquela época? Estava começando no futebol, né, Renato, que fosse um dos grandes títulos do Mundial, mas também na Copa Libertadores teve participação importante. Eu lembro pouca coisa, né, faz tanto tempo, né, mas eu acho que o mais importante de tudo era o objetivo que o grupo tinha. Nosso grupo era muito fechado, nosso grupo gostava de ganhar. Lembro bem que nós tínhamos bastante jogadores da base, e isso é importante num clube grande como o Grêmio, até porque ainda tinha naquela época o amor à camisa. E a gente sabia que aquele título era um título inédito, que nós poderíamos ajudar o clube a ganhar, a entrar na história do clube, a primeira Libertadores. Que eu digo, nós tínhamos um grupo muito bom, um grupo de moleques, jogadores jovens, jogadores experientes, que no início muita gente não achava que o Grêmio poderia conquistar aquela Libertadores, mas aos pouquinhos a gente foi ganhando força, foi ganhando ainda mais vontade de conquistar aquele título, e deu no que deu, né? Até porque aquele grupo, sinceramente, merecia muito aquele título. E o nosso torcedor, sem dúvida alguma, né? Que nunca tinha sido campeão da América e pôde festejar um título que realmente foi, até então, era inédito. O Renato falou, Márcio, que o Oswaldo era chato, né? Quer te defender aí, Oswaldo? Hã? Não tem defesa, ele é muito chato. É o chatão. Não, chato é uma coisa. Eu sempre fui um cara brincalhão também, né? Sempre entrei nesse grupo também, que fui contratado, vindo da Ponte Preta, né? Para vir disputar a Libertadores, e graças a Deus eu fui bem sucedido, bem recebido também pelo grupo, né? Já que eles eram mais novo que eu, né? Eles estavam subindo e eu já estava no profissional, né? Na Ponte Preta. E foi uma grande honra, né? De ter aqui no grupo de 83, né? Do Grêmio, onde nós conquistamos aí a primeira conquista, né, da Libertadores. E o Renato te deu muito gol, não? Sim, com certeza, né? Era um grupo, né, que a gente se dedicava bastante, e também dentro de campo todo mundo tinha que correr, né, atrás da bola,
com certeza, e retribuir, assim, não só ele, como eu também fazia parceria com ele, né, do lado direito, e a gente tinha que correr, porque se não corresse, era totalmente diferente de hoje. Pois é, e falando do lado direito, Paulo Roberto estava ali também pela área direita ali, né, do campo. Trabalhou muito pelo Renato, também pelo Oswaldo aqui, colocando bola para eles fazerem gol nessa Libertadores aí ou não? Pô, ainda bem que tu tem essa visão aí, né? Não, o que eles falaram realmente é verdade, né? O nosso grupo era um grupo jovem, né? Muitos jogadores vindo da categoria de base, com alguns jogadores experientes, como o Oswaldo, que chegou depois. E a nossa vontade de ganhar era muito grande, principalmente porque a gente vinha da categoria de base, já tinha aquele amor pelo Grêmio, acostumado a jogar competições juntos. A gente praticamente subimos todos juntos, né? Então isso também, dentro do vestiário, a união fora do campo também, era muito importante para a gente chegar aos objetivos, e a gente tinha aquilo em mente de conquistar aquela primeira Libertadores pelo Grêmio, que a gente sabia que ia ficar marcado na história. Isso faz 40 anos e hoje nós estamos aqui. Se nós não tivesse conquistado, ninguém ia falar nada. Então hoje nós estamos aqui, é uma honra muito grande. Queria agradecer a todos, né? O presidente Guerra, que está aqui, o Zé, César Pacheco, desculpa se eu não estou lembrando ou vendo mais alguém que está aqui da diretoria, dar esse apoio, né? Valorizando essa conquista, e a gente torce para que o Grêmio conquiste muito mais mesmo, que a gente está aí torcendo, e eu tenho certeza por tudo que está sendo feito aí, o Renato à frente, comandando o time, eu tenho certeza que o Grêmio tem muitas coisas boas pela frente aí. Eu estava até brincando com Guerra, né? A gente é cinquentão agora, né? Eu e ele, e a gente vendo vocês, a gente que cresceu acompanhando o Grêmio nessa década de 80, né? Parece que o tempo não passou, a gente viu vocês conversando ali, fazendo as mesmas brincadeiras daquela época. Tem esse sentimento também, Maidec? Eu acho que foi uma união de um grupo jovem, um grupo ambicioso, com alguns jogadores experientes. O Oswaldo já falou que veio dar um reforço importante, o Tita, enfim, vou citar aqui os jogadores que chegaram. E nós todos tivemos uma união muito grande, um carinho enorme, um trabalho. Aqui está o professor Itão, enfim, Saúl, o pessoal todo que teve junto com nós. E foi importantíssimo, foi uma união de vários fatores para essa grande conquista. Acima de tudo, nós tivemos, em momentos difíceis, e com essa união, com diálogo, com um treinador extraordinário, que infelizmente não está entre nós, Tarcísio, enfim, aquele do Caio, vários que não estão mais com nós, que a gente tem um carinho, uma lembrança maravilhosa. Enfim, um momento histórico por ser uma Libertadores que não tínhamos ainda o exame antidoping, né, uma dificuldade enorme, não tinha tantas câmeras como tem hoje. Enfim, foi uma união grande e foi uma conquista inédita, foi a primeira, depois, consequentemente, o Grêmio teve mais duas, mas eu acho que foi a mais difícil, porque enfrentamos adversários dificílimos, e principalmente na final com o Peñarol, enfrentamos no ano anterior, tinha sido campeão do mundo. Está de parabéns todos, e eu fico muito feliz e um orgulho enorme em poder estar, neste momento, convivendo com colegas, com a direção, e é emocionante para todos nós. Eu acho que para falar dessa Libertadores de 83, a gente tem que começar, acho que em 81, né? E alguns dos atletas que estão hoje aqui fizeram parte desse elenco de 81. Aí a gente lembra aqui Remy, De Leon, Casimiro, China, Paulo Roberto, Nilmar, Tarcísio. Ali, em 81, que começou, né? E até eu vou passar também para o Casimiro responder essa, porque ali em 81 que foi aquela virada de chave do Grêmio, né? Que o Grêmio passou a ser visto com outros olhos no cenário nacional primeiro, né? Porque depois do título brasileiro de 81, a gente foi para a Libertadores de 82 e depois chegou até a Libertadores de 83, né, Casimiro? Eu diria assim, ó, como falasse bem, a história do Grêmio começou a mudar quando começou a investir na base. E eu posso dizer com orgulho que eu fui um dos primeiros pioneiros a levantar essa bandeira. Porque quando eu subi em 79, eu fui para o Juventude para conquistar um espaço. E aí, voltei no final da temporada e aí eu decidi a ficar no Grêmio. Quando eu entrei, comecei a entrar,
criar meu espaço e ganhar meu espaço foi quando 81, né, com o Enio Andrade, aí foi surgindo, né, aquele time, quando o Casemiro, Paulo Roberto, Baidec, Nilmar, Leandro, Paulo César, Odair, China, Bonamigo, Caio, aí veio Renato, Odair. Então nós vamos citar aí, Luiz Eduardo, num grupo de 25, com mais de 18 jogadores da base. Nós estamos aqui, agora 6. O Oswaldo, que é de fora do estado. Paulo César da base, Baidec da base, Paulo Roberto, o Renato, o China não está aqui, e tantos outros. Então, esse foi o diferencial. E aí nós conquistamos o Brasileiro 81. Esse time começou a formar um grupo vencedor. Aí veio 82, que eu infelizmente não pude disputar porque tive uma cirurgia, fiquei mais 10 meses e o Paulo César estava jogando. Aí 82 foi vice-campeão, perdemos para o Flamengo, injustamente, era para ser bicampeão. Aí esse time foi campeão da América, e era para ter sido bicampeão da América em 84. Então nós estamos citando 4 anos do primeiro Campeonato Brasileiro, a nível nacional, que o Grêmio chegou e conquistou. Falamos de uma Libertadores da América, onde o Grêmio nunca havia chegado e foi campeão. Então esse grupo era um grupo vencedor, mas na essência dele tinha uma razão. Era um grupo que era uma família, da direção, da presidência de todo o grupo, comissão técnica do falecido Espinosa, do Iton, e todos aqueles envolvidos, era realmente uma grande família. E o diferencial era porque existia uma identidade. Mesmo com os outros jogadores que vieram, como o início foi o Leão, depois o Mazzaropi, De Leon, Oswaldo, o Tita saiu, veio Mário Sérgio, o falecido Tarcísio, o Caio, enfim, era realmente um grupo predestinado. Mas, acima de tudo, havia moral, havia respeito, mas havia uma integração, como existe aqui hoje. Depois de tanto tempo que a gente não se vê, né, por uma questão profissional, de tantos anos, cada um segue seu caminho. Mas quando se reencontra, realmente a gente só tem coisas boas a dizer, a matar a saudade dos companheiros e relembrar, né, com uma conquista dessa de 40 anos, não é para muita gente. Tá? Então, mais uma vez, eu quero dizer muito obrigado, né? Eu acho que está de parabéns a direção do Grêmio a fazer essa homenagem, porque acredito eu que esses 40 anos são uma coisa importante para a história do clube e para que realmente o clube possa mostrar para os jovens de hoje, né, esses heróis, porque foram conquistas que marcaram a história do Grêmio. Uma história que vem, né, longa, mas de 1903, 1923, são 120 anos disso. É isso? 120, isso. 120. Então, digamos assim, ó, essa matemática não faz. Eu diria assim, ó, que é um orgulho. Eu me sinto orgulhoso de fazer parte desse grupo, de fazer parte dessa história, dessa era, que foi daqueles anos de ouro, que depois, passando os anos, aí, 87, quando alguém disse assim, ó, vamos mudar a foto do Grêmio. E aí, coisas que às vezes passam por homens que vão dirigir o futebol, quando falta habilidade para que possam resolver coisas internas. Mas, como eu, de ter saído, de certa forma, magoado por tudo aquilo que eu representei, que eu fiz dentro de 13 anos do clube. Né? Então, eu quero ressaltar nesse momento, mas dizer que eu quero passar a palavra para os outros companheiros. Agora chegou o China, Mazzaropi. Mas, não eu só... Tá com o microfone aí, China. Pode falar aí, China. Não, eu só estou colocando aqui as verdades, para que, na verdade, assim, ó, de todo esse time aqui, ó, que mereceu ser campeão, e mereceu porque tinha essa identidade, tinha uma integração e tinha realmente uma união muito grande, que era uma família. Então, eu acho que todos nós estamos orgulhosos
e de estar aqui hoje comemorando. Amanhã vai ter mais. Então, eu disse, me sinto muito feliz por ter feito parte desse grupo. Só antes de liberar aqui o Renato, aqui rapidinho, e até aproveitar para saudar aqui meu amigo Mazzaropi, aqui, que tá sempre com a gente na rádio aqui também, o China, sejam bem-vindos. Renato, foi cruzamento ou foi balão, Renato? Lá na final? Jogada de gênio. Cara, Saiu o Coringa da manga. eu tenho uma pergunta É o para que fazer. tinha para Jogada fazer. ensaiada, jogada ensaiada. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Renato. Renato, La Plata, aquela pressão, aquela briga, aquela pancadaria, tu faz o 3-1 e manda o torcedor ficar quietinho. O que deu na tua cabeça, Nil? Fazer assim pro torcedor. Mas esse gesto aí praticamente fiz durante a minha profissão toda, enquanto eu joguei. Era uma maneira até porque só nós sabíamos o que nós estávamos passando lá dentro do campo. A gente olhar para o adversário comendo papel higiênico que estava no campo, comendo grama, se babando. Naquela época não tinha exame antidoping. E uma pressão muito grande, já tinham chutado o Caio no intervalo do jogo. Estava sendo uma pressão muito grande. Então, a minha reação foi, naquele momento, fiz o terceiro gol, mandei fazendo aquele gesto, mais ou menos mandando a torcida calar a boca, porque estava demais. Só nós que estávamos lá dentro sabíamos o que nós estávamos passando. E foi aquele jogo que todo mundo sabe como acabou, né? Mas para quem passa por esse tipo de experiência, hoje mesmo no vestiário lá estava falando que homens mesmo foram na minha época para disputar uma Libertadores, sem exame antidoping, com uma câmera só de televisão no estádio. E o que a gente passava dentro do campo e não acontecia nada, realmente, na nossa época, tinha que ser muito homem para disputar uma Libertadores. E hoje em dia tem 1 milhão de câmeras, tem VAR, tem tudo. Mas naquela época era muito difícil. E classificava só um também, né? Também. Na nossa época, a época do pessoal que está aqui, realmente era muito difícil disputar uma Libertadores. Renato, eu vou te liberar aqui então. Muito obrigado pela participação aqui no nosso evento especial aqui em comemoração dos 40 anos da Libertadores, que é uma marca muito importante, né? Uma marca muito importante para todos os gremistas aí. Queria que tu deixasse um recado final então para o torcedor aí sobre essa data, Renato, por favor. Da mesma forma que eu estou aqui com meus colegas da época, eu tenho certeza que o torcedor do Grêmio também está bastante orgulhoso, até porque foi um título inédito, uma Libertadores muito importante. O Casimiro colocou bem, o Grêmio de 81 até 84 conquistou muito e deixou de conquistar mais um brasileiro e mais uma Libertadores, que não cabe nós aqui a falar o porquê, né? Mas em 4, 5 anos nós tivemos muitos jogadores da base que eu acredito que tenha sido uns anos especiais para o clube. E me sinto honrado e muito feliz de rever alguns colegas meus da época aqui. Infelizmente tenho que voltar para a concentração, que eu trabalho, entendeu? Eles estão com a vida ganha. Então eu como trabalhador tenho que voltar para o meu trabalho. Muito obrigado a todos. Um abraço a vocês não. Renato, eu estou matando o trabalho. O pessoal viajou e eu estou aqui. Mas eu tenho que trabalhar hoje, amanhã, domingo e assim vai. Abraço a todos. Então tá certo, valeu aí, Renato. E até falando em cima disso, aqui a gente tem a presença também do Mazzaropi e do China, que são jogadores, ex-atletas, na verdade, que ainda vivem o Grêmio, né? O Mazzaropi, além do Renato técnico, o Mazzaropi também na escola, né, de futebol. Como é que é para vocês viver o Grêmio depois de tanto tempo, assim, seguir vivendo o Grêmio? Dizer da minha alegria de fazer parte desse grupo. Eu que vim do Vasco da Gama e fui recebido de uma maneira tão especial, tão carinhosa por esse grupo, que isso me ajudou e facilitou muito a minha chegada aqui. E de ter trabalhado com profissionais da mais alta capacidade e do mais alto comprometimento com o clube. Isso me orgulha muito. Eu tenho o maior orgulho de dizer que foram amigos e irmãos que eu conquistei nesse ano de 83, né? E depois no meu retorno ao Grêmio. E o Casemiro frisou um detalhe aqui, que eu já dizia isso bem lá atrás, na época que eu dizia. Eu fui como atleta 6 anos e meio do Grêmio, né?
E 70% dos grupos que eu participei no Grêmio eram jogadores formados na base e, na sua grande maioria, gaúchos. A identidade do clube estava ali, né? Nós que viemos de fora aqui, o Socadinho, né? Pô, hoje a gente tem a nossa amizade de 40 anos lá, né? E parece que nós fomos criados aqui dentro. Esse é o diferencial do Grêmio, né? E a gente, quando se encontra, tem a oportunidade de se encontrar, é uma alegria para a gente enorme, né? E o orgulho maior, eu sou muito grato a você, Grêmio Futebol Porto Alegrense. A minha gratidão eterna por ter me acolhido da maneira com que me acolheram, a todos os atletas, né? Indistintamente, o grupo nosso. Tanto que nós temos o nosso grupo, né, no WhatsApp, que a gente se fala todos os dias, né? E essa é uma amizade verdadeira. E eu acho que na vida, para você conquistar, precisa de unidade, precisa de comprometimento. E no futebol, se você não tiver essa unidade, não tiver esse comprometimento, e não colocar o interesse do clube acima de todo e qualquer interesse nosso pessoal, nós não vamos a lugar nenhum. O clube está acima de qualquer um de nós, até dos seus ídolos, né? A instituição, ela está acima de todos nós. Até então, em cima nós temos disso, que respeitar isso. Tem que venha o que tu estás falando. A gente vê o Paulo César e o Casemiro que lutavam pela mesma posição, né, PC? Mas é isso que eu digo, é a unidade do grupo. Pô, eu, o Beto, né, quando eu cheguei tinha um Remy. O relacionamento nosso é de amizade, de irmão, de respeito. Mas, desculpa, essa turma aqui, nós, desde 78 praticamente, fomos campeões bi e tri da categoria jovem. E aí subimos ao profissional já com essa gana. Aprendemos a vestir essa camisa do Grêmio, a ganhar classes grenais, enfim, esse tricampeonato, o Paulo também, o China chegou também do interior, enfim, faz com que nós acreditamos cada vez mais que a formação que nós tivemos foi excelente, em todos os sentidos, a cobrança desde a base sempre foi enorme, e isso fez com que, ao chegarmos no profissional, nós seguimos de forma vencedora e conquistando títulos, recebendo atletas com muita qualidade, seres humanos extraordinários, e assim que veio as conquistas, 81, 82, o vice-campeonato brasileiro, depois 83 e o vice da Libertadores 84, que nós até hoje temos um sentimento de não ser bi da América e do mundo, que nós poderíamos pela equipe que nós tínhamos. Mas, enfim, só um relato que foi desde a base que nós estivemos juntos. Quer dizer, nós estamos aqui hoje, mas nós nos conhecemos praticamente na minha chegada em final de 77, em 78, que começou nosso caminho de títulos e a formação dessa camisa que nós temos o maior orgulho em falar, que vestimos com muito carinho e com muita dedicação. E PC, e reencontrar essa galera aí agora, PC, depois de tanto tempo assim de atuação dentro do campo, como é que tá para esse relacionamento entre vocês hoje, né? O Baidec citou aqui do relacionamento, o Mazarop também falou que vocês até grupo de WhatsApp têm juntos aí. Como é que tá esse relacionamento de vocês aí depois de tanto tempo, cara? Não, deixa eu falar uma coisa aqui que eu acho que nem ele lembra. Eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos e um amigo do meu pai em Canoas me levou para conhecer o Casimiro do Grêmio. Nunca pensava que eu ia ser jogador de futebol. Ele nem lembra. Lembra dessa aí, Canoas. Aí disse que lembra, ó. Lembra nada. Não lembra não. Ele nem me passava pela cabeça que eu seria jogador. Eu queria ser torneiro mecânico. Entendeu? E aí, conheci o Casemiro, nós não chegamos a conversar. Me mostraram, eu fiquei admirado, né, meu? Aí, dali 4, 5 anos, eu estou disputando a posição com ele. Não é ele que está disputando a posição comigo, eu estou disputando a posição com ele.
que ele já vinha de mais tempo. Mas nesse fato de nós nos encontrarmos, realmente desde que nós paramos de jogar futebol, nós temos o nosso grupo, tanto do WhatsApp como aqueles que jogam geralmente, né? Nos finais de semana nós temos aí o grupo de Master que sai para jogar no interior e a gente se reúne bastante. A grande maioria que está aqui, com exceção do Paulo, que está sempre viajando, o Chino agora não pode mais. O Baidec não se mistura. O Baidec não se mistura. É que não dá para vender ninguém dali, né? Não dá para ganhar dinheiro ali, né? Mas isso é... Como é que eu vou levar alguém para a Europa dali? Não tem joelho, não tem mais nada. Mas o bom de tudo do futebol, para mim falar aqui agora, todo mundo já falou que tem pouca coisa para falar, mas do futebol o que fica são as amizades. Mas o principal de tudo, que hoje a gente valoriza muito, é essa atitude, essa iniciativa dessa nova direção que está fazendo esse trabalho de reconhecimento. Então, E China, tá matando trabalho hoje, é isso? Para estar aqui? Claro, sou assim com o presidente lá. Não, mas o chefe tá ali, ô China. o chefe está aqui. Estou na frente do homem aí, eu estou bem, né? Justificando. Mas eu, primeiramente, quero saudar a todos aí, especialmente os meus colegas aí. Puxa vida, é tão bom esse reencontro. Obrigado, Zé, obrigado, presidente, por esse reencontro, essa oportunidade aí. E queria salientar algumas coisas muito importantes aqui, porque não somos nós aqui. As coisas aconteceram graças ao presidente, COF, o seu Verade, eu e meu compadre vimos juntos, e há pouco a gente estava falando, o seu Verade, o Grêmio do seu Verade nunca mais, tomara que apareça, mas o Grêmio do seu Verade era outro Grêmio. Vai ser difícil, né, aparecer o seu Verade de novo. Muito importante também, o Espinosa, enfim. Mas eu gosto sempre de ressaltar a importância das contratações pontuais que o Grêmio fazia. Tinha esse pessoal da base, que a gente salientou, vocês conversaram, mas os pontuais, o Tita, o Oswaldo, o Caio, o César e o grande De Leon. Pô, o Grêmio do De Leon foi o Grêmio mais vencedor na história. O De Leon ficou 5 anos no Grêmio. O Grêmio foi campeão brasileiro, vice-campeão brasileiro, campeão da América e vice-campeão da América e campeão do mundo. O De Leon saiu em 85, claro, ganhamos os gauchões, que a gente não tinha vencido com ele, inclusive. Então, eu faço essa reverência e essa saudação ao Hugo, que eu acho que o Grêmio era copeiro, o Grêmio A grande tinha referência identidade nossa. castelhana por causa da influência e da presença do Hugo de Leão. É ele que nos apresentou a Libertadores, né, China? Né? Porque até aquele momento ali nós queríamos ganhar o brasileiro. Sim. O brasileiro já tinha sido ganho. Mas quando o De Leon chegou... Ele tinha sido campeão com o Nacional. Exato. Então nos apresentou ela, né? E aí a gente trabalhou para um detalhe que me chamou a atenção do comprometimento do grupo. No dia que eu me apresentei no Grêmio, eu cheguei no vestiário, aí tinha uma antessala que dava acesso para o departamento médico. E ali tinha uma lousa. E nessa lousa tinha uma escadinha ali. Ali era o objetivo do Grêmio naquele ano. Então, cada degrau daquele ali era um jogo. E se não me falha a memória, foi o De Leon que pediu ao Espinosa para fazer aquilo ali. E o foco desse grupo, cara, era uma coisa impressionante, que chegava a contagiar a gente, cara. E tinha uma cobrança, a gente não deixava um companheiro perder o foco ou sair da linha, né? O próprio Louco, né? Ele já era o ídolo, mas ele sempre teve o comportamento dele dentro do grupo exemplar. Entendeu? Os caras falam, não, mas não deixava de treinar, puxava a fila, né? Gostava da festinha dele? Gosta, como qualquer um, né? Tem direito. Mas ele, dentro de campo e nos treinamentos, ele correspondia, né? Ele não ficava lá atrás da fila, lá para ficar mossegando, não. Ele puxava a fila. Eu acho que o Hugo, né? Massa, o Hugo nos trouxe a capacidade, a mentalidade para vencermos uma Libertadores. Com certeza. Isso ele nos transmitia o dia a dia e temos que... Era a grande referência, né, a referência nossa, né? Esse orgulho
de falarmos do nosso capitão, porque infelizmente ele não está aqui hoje, mas nós temos essa admiração enorme por todos que fizeram parte, mas o Hugo realmente foi uma referência para todos nós. Um outro detalhe também que a gente não ressalta, né? Que quando eu vim da Ponte Preta, nós temos que ressaltar bastante a preparação física. Isso foi fundamental dentro do grupo, né? Quando vim para cá, que eu saí da Ponte Preta bem também, que peguei o Bebeto, que era da seleção, né? Fizeram um trabalho bom para preparo físico mesmo. E chegando aqui... E ele está aí, né? Ele está aí, né? Também. Seu Iton está aí. Nosso grande mestre. Iton, professor Iton Fritz. Eu queria... será que ele consegue botar nós em forma agora? Iton, vem aqui, Tom. Professor, faz favor. Por gentileza. Professor, faz favor. Aqui está a cadeira. Por gentileza, seu Iton Fritz. Senta aqui, professor. Tem uma cadeira aqui para o seu Iton. Se trouxer o preparador, tem que trazer o doutor, porque a gente vai precisar. O Larico não, né? O Larico é outro. Professor, aqui, professor. O doutor Cola? Por gentileza. E o Rabaldo? Uma cadeira aqui para o senhor. Senta aqui, que Ele suturou lá com a boca do... Tem um ponto no dedo. vai dar um alongamento para nós, professor. Seu Iton, essa rapaziada dava muito problema pro senhor? Rapaz, esse homem adorava levar a gente pro Parque Santilé, O senhor cara. que dava muito problema pra essa rapaziada. Ô, Daidec, adorava levar a gente pro Parque Santilé, cara. Meu Deus do céu. Mas está de parabéns pelo grande profissional que é, vencedor, que nos cobrava e com razão, e veio os resultados. Era uma missão no início que tinha que ser com empenho de todos. Cada um tinha que dar a sua parte. E isso foi o que, na verdade, resultou as conquistas, né? É impressionante de ver. Eu posso falar isso porque trabalhei em outros clubes, vários clubes. O sentido de grupo que nós tínhamos era difícil de não deixar de ganhar. Realmente, o pessoal se empenhava nos treinos e eu não era dar muita moleza não, mas era uma coisa necessária. Todo mundo compreendeu isso e hoje ainda mais, compreendendo mais ainda, de que futebol o trabalho tem que ser exigente e também eu tive assim uma situação muito favorável no meu trabalho, é que todos tinham uma mentalidade de atleta, queriam vencer como fizeram, né? Mas tinha um potencial para ser trabalhado. Então isso aí resultou numa soma, e essa soma de qualidades que foram surgindo e foram se desenvolvendo, as conquistas, né? Que é a grande recompensa para todos, né? São os títulos e a faixa de campeão. E isso realmente foi conseguido pelo trabalho, nada mais, nada menos do que isso. Muito trabalho, muita dedicação, muito comprometimento com o grupo. Via às vezes as reuniões dos jogadores, um cobrando o outro, no bom sentido, e enaltecendo o espírito de grupo, que era o que prevaleceu. Junto com isso foi feito, com o trabalho do nosso grande querido amigo Espinosa, né? E então nós tínhamos assim coisas importantes que se somaram e que resultaram nas conquistas. Eu queria te fazer uma pergunta, então. Eu considero talvez que seja o principal fator para o Grêmio obter a classificação para a fase semifinal, porque o Grêmio enfrentou o Flamengo na fase de grupos, o Flamengo, o Blooming e o Bolívar. O Grêmio foi a La Paz, até depois o Chita não gosta de falar, mas vai falar sobre isso. O Grêmio foi a La Paz e ganhou de 2-1 do Bolívar. Exatamente. O Flamengo foi lá, tomou 3-1. O Blooming foi lá, tomou 6-0. O Grêmio foi lá e ganhou de 2-1. Ou seja, talvez nessa passagem pela Bolívia o Grêmio tenha conquistado a classificação para a fase semifinal, porque só um classificava. Exato. O Flamengo foi lá e tomou, o Blooming foi lá e tomou, o Grêmio foi lá e ganhou. Teve alguma preparação para esse jogo da altitude de La Paz? Foi feita alguma coisa especial? Porque hoje em dia todo mundo fala altitude de La Paz. Sim. Teve alguma coisa especial ou não? Teve. Chamado Parque Santilé. Aí todo mundo dá risada, porque dá risada hoje, né? Porque na época não dava. Mas na época eles choravam, viu? O bonito de ver era o retorno no ônibus.
Lá tirar. Sabe que eu moro em Viamão ainda, né? Quando eu passo ali eu fico triste, mas eu... Ele está lançando um projeto para fazer um viaduto lá, um viaduto para ele passar por cima. Não vê, né? Mas não vê. Na Para verdade, explicar para quem não conhece o que é o Parque Saint-Hilaire, né? Um parque que fica ali em Viamão, né, Paulo? exatamente, um E é espaço onde o Grêmio maravilhoso. ia treinar ali. lá, né? Mas gostaria de lembrar um detalhe muito importante. Em La Paz, o Bolívar não perdia 10 anos para clube nenhum que via jogar lá. 10 anos, estavam invictos 10 anos em La Paz. E nós conquistamos uma vitória que, no meu entendimento, foi o que determinou a nossa ida para o título, sabe? Porque os outros foram lá e perderam. Nós fomos lá e ganhamos uma vitória que definiu a nossa classificação. E o Parque Saint-Hilaire, na verdade, que se perguntou, respondendo aqui o que a gente foi feito, é que nós precisávamos, para enfrentar a altitude, um condicionamento aeróbico, no caso, não vou entrar muito em detalhes esses termos técnicos, mas uma condição de resistência maior em função do nível do que precisava no organismo para poder atingir um nível físico maior. E nós demos ênfase a esse trabalho de dar uma base maior na condição de resistência orgânica, né? E isso realmente ajudou bastante. Foi dito isso para eles, eu acho que hoje ninguém mais lembra, né? Foi comentado, e a gente colocou razões para fazer esse tipo de trabalho e realmente saiu tudo com êxito. Porque o trabalho foi todo realizado praticamente aqui. Nós ficamos em Santa Cruz da Serra e fomos no mesmo dia para o jogo. Exatamente. Quer dizer, então o trabalho, o reconhecimento do trabalho extraordinário que o professor, juntamente com a comissão técnica, Espinosa, enfim, fizemos para... Não. Espinosa não trabalhou. Espinosa deu uma palestra de 1 minuto. Mas essa palestra é histórica. A primeira palestra que eu tive do Valdir Espinosa, eu cheguei lá, sentei, aí chegou o grupo, aí o Espinosa chegou, vamos dar um chocolate nele. E saiu, e o pessoal levantou e eu fiquei sentado. Aí os caras, o que tá fazendo? Eu estou esperando a palestra, mas já teve a palestra. Não, o Espinosa já deu. Mexendo naquela pulseira dele. Diz, olha aqui, ó, vou dar um chocolate nele. Mas isso foi muito importante. Aí eu estou esperando a palestra até hoje. Foi muito importante esse sentido de fazer com que o nosso time tivesse posse de bola e fizessem o adversário, jogadores correr. E nós não, porque se nós fôssemos enfrentar essa situação, talvez não tivéssemos ganho, porque a altitude é uma coisa que corrói a condição física do atleta. E nós tomamos aquela medida por orientação nós fizemos consulta com ex-preparadores físicos da Seleção Brasileira que tinham jogado na altitude, o que a gente podia fazer, tendo em vista que o Grêmio iria jogar lá. Ele falou, aumentar a resistência pulmonar e no dia do jogo, porque a cada dia que passa estando lá vai consumindo mais oxigênio, vai tirando a energia que o jogador precisa, né? E isso aí foi realmente muito importante. Nós saímos, o jogo era 4 da tarde, nós saímos 10 horas do hotel. Isso mesmo. Pegamos um voo, descemos, fomos para o estádio jogar. Isso aí foi uma coisa que, na época, completamente diferente do que acontece hoje, né? Também, né? Até o filho da Galia está aqui, né? E eu me lembro que foi falado que o Galia que também se sentiu muito mal quando saiu do avião na chegada lá em La Paz. São 3.600 no aeroporto. Na verdade, aquele foi um jogo chave. Foi. Da primeira fase, porque de 4 classificavam um só. Tá? E depois ia para o triangular, também classificava um, e aí era a final. Então esse jogo foi determinante. Foi. E dentro desse trabalho de equipe da comissão técnica, que foi importante, né, o trabalho em conjunto, porque também fisiologista, dos médicos, na todos, questão trabalho... de que a gente tinha a questão pulmonar, mas também a condição de que não podíamos correr 90 minutos atrás dos caras, correr atrás da bola. Mas se a gente tivesse a posse de bola, tanto é que no segundo tempo nós viramos o jogo. E foi o primeiro clube brasileiro que ganhou do Bolívar
na Bolívia, na altitude. Eles não perdiam o jogo há 10 anos lá. E nós Tem viramos o visibilidade há jogo 10 porque anos. saímos atrás no primeiro tempo e ganhamos. Acho o seguinte, quando tá escrito, as coisas acontecem. Primeiro jogo no Olímpico, o De Leão faz o gol de pé esquerdo fora da área. Aí fomos lá para Bolívia, ganhamos o primeiro jogo, o segundo jogo estava praticamente a gente perdendo 1-0, o Oswaldo empatou, eu fiz aquele gol que todo mundo parece colorado, os meus torcedores, mas aquele gol sem querer, mas tu é gremista que tu é, cara, tu tem alguma coisinha vermelha nesse corpo aí, tio. Quer valorizar teu gol? Dá um gol importantíssimo. Não, e consequentemente depois vieram outras situações, né? O pênalti que o meu compadre, se a gente tomou um gol aqui, estava fora. Tarcísio entrou, fez o segundo gol. Umas coisas assim, bem... para culminar, claro. E tá passando ali... O gol do César... Tá passando ali aquele cruzamento do Casemiro pro primeiro gol, o né, gol do César, praticamente, a bola caiu do céu, né? Eu digo, o gol que caiu do céu foi o gol do César. Na final. Então, coisas bem... Você quer o quê? O Oswaldo fazia gol de cabeça? Importante. Com esse tamanho, com esse... Meu cruzamento, o posicionamento dentro cruzamento do campo. com efeito. Paulo César cruzava bem também, você cruzava bem. Ia para a linha de fundo e tem que cruzar. Não, e tinha um detalhe a mais nesse e tudo isso. Deixa eu só fazer uma pergunta antes, Maza. Desculpa te interromper. Isso é muito sério, isso é muito sério, pô. Não, e até em cima disso, ô China. Até em cima disso. Ô China. Ô China, até em cima disso, vocês não bebem, não, gente? Vocês não querem um chopinho? Tem chopinho ali pra eu não tomei em casa, eu não tomei em casa. Mas então aqui, ó, fica à vontade. Quem quiser um chopinho. Chegou aqui cheio de roteiro. Tu falou que era Eu vou jogar um roteiro longe. uma cada hora, uma de 10 em 10. Não, mas fica à vontade aí, fica à vontade pra tomar um chopinho, fica bem tranquilo aí. Era o primeiro. Mas tua nutricionista falou que era um só. Tá perdendo. Não, mas o preparador tá aqui, agora tá tranquilo também, aí ele hoje tá libera. liberado. Tá liberado, seu Heitor? Tira amanhã, tira amanhã. Tira isso dele amanhã. Então. Tira amanhã. Ao meu compadre. Vai seguir o teu roteiro aí. Não, é só pra me guiar aqui, o roteiro eu vou tocar fora. Eu vou deixar o Oswaldo dar o primeiro gole dele aqui, porque foi nesse jogo na Bolívia, né, no jogo contra o Bolívar, que saiu o teu primeiro gol, né, Oswaldo, nessa campanha que tu acabou sendo o artilheiro do Grêmio com 8 gols, né? 6 gols. 6 gols? 6 gols. Depois acho que é o Tita com 5. Isso. Eu fui com o sexto gol. Com 6. E como é que foi pra ti esse primeiro gol aí dessa... Para nós, né, que a gente chegou lá, tem altitude, né, todo mundo assusta, né? Mas com bom preparo físico, que o Grêmio já estava vendo. Estou falando a verdade. Você não falava isso na época. Tô falando a verdade. Tu reclamava sempre, agora tá elogiando. Vai reclamar tudo bem. Oswaldo reclamava, agora tá cheio de elogio. Eu era sempre o último também, né, na corrida, né? Eu era sempre o último. mais gordinho, né, então? Então, lá em mas cima aí lá. a gente... Então, agora ele é mais magro. Jogava. Verdade, seu Heitor? Mas continua chato do mesmo jeito, viu, então? Continua do mesmo. Tá pior agora, tá pior. O pessoal tá pegando teu pé hoje, hein, Oswaldo? Hoje? Isso aí mas vem há anos. O Oswaldo veio para o Grêmio como sendo o goleador do Campeonato Paulista no anterior. Também. Então saí bem, entendeu? Veio pro Grêmio, eu queria tirar a minha goleador do cisma Campeonato de Paulista. vice. Né? Que eu fiquei 2 vezes com a Ponte lá vice. Aí eu queria uma outra oportunidade. E foi a que apareceu aí, né? Da Libertadores, no Grêmio. E o gol também que começou contra o Bolívar. A gente tivemos uma oportunidade, né? Eu fiz o empate. Aí o China fez o outro. Aí deu uma tranquilidade a mais. Né? E é isso aí. E o Oswaldo estava naquela Ponte Preta, né, que perdeu para o Grêmio em 81 na semifinal do Brasileiro, fez o gol no Olímpico, né, a vitória de 1-0, que não foi suficiente. No maior público da história do Olímpico, o Oswaldo fez o gol da Ponte Preta. Depois veio para o Grêmio, graças a Deus. Graças a Deus, né? Eu queria sair daquilo lá, eu era só vice, pô. Então vamos. Aí encontra jovens, né, como o China, Paulo Roberto subindo, Baidec. Primeira vez, quando cheguei aqui,
encontra com o Baidec. Já era tiozinho, nossa, né? Com aquele Chevette. Fui te receber, né, Oswaldo? Como sempre, né? Eu recebi o Oswaldo e boa sorte para todos nós, né, Oswaldo? É isso aí. E aí foi ótimo. A mãozinha delicada ali, né? Aquela mãozinha aqui, o carro, o volante dele. Desse tamanho. 33. 33. Contar para eles aí do Espinosa, a primeira palestra dele lá em Canela. Primeiro dia de treino lá em Canela. Lembra, professor Viton? Ele, olha, eu tenho grande medo de avião. Esse ano nós vamos a Tóquio. Fazer o quê? Primeiro dia. Ele falou, A pré-temporada. Na pré-temporada. Exatamente. Coisa incrível, A gente lembra, bom? Eu tenho... Ele tinha a gramado, Tem fazia... baita medo do avião, mas esse ano nós vamos a Tóquio. tradicional. É aquilo que tu falou, né, China? Quando tá escrito, né? Não tem como mudar, né? As coisas tinham que acontecer mesmo, né? Incrível. E aí, depois até desses 2 jogos na Bolívia, a gente foi enfrentar o Flamengo. A gente já estava com a classificação já definida, né? E a gente deu um chocolate nos caras. Foi o chocolate do Espinosa, né? Que ele falou, vamos dar um chocolate nos caras lá na Bolívia, mas no Rio de Janeiro também a gente tocou 3-1 no Flamengo também, né? E foi eu já estava jogo. contratado e assisti esse jogo lá. Essa do chocolate foi na minha estreia, contra o Estudiantes aqui no Olímpico, né? Aí beleza. Mas o que eu ia ressaltar é que, além do planejamento, que foi muito bem feito pela comissão técnica e a direção do clube, tinha um detalhe, cara, que chamava a atenção da gente. Nas refeições, a gente terminava, a gente não fugia, não saía, não dispersava o grupo. A gente ficava sentado ali, conversando a respeito do jogo, do que poderia acontecer, como a gente podia fazer, sabe? Isso demonstrava a importância do grupo, né? Do foco da equipe, né? Porque a gente ali discutia. Nós estávamos lá em Cali, aí jantando, e a gente conversando, trocando ideias sobre como a gente poderia criar uma cobrança de falta. Não sei se o Heitor lembra disso, estava do lado da mesa com o Espinosa e tudo ali. Sabe, os próprios jogadores, né? Sim, não dispersava e falando sobre o jogo, quer dizer. Quando você consegue formar isso, não tem como a coisa dar errado. Compadre, vamos de novo aqui. A gente falava tudo certo, a gente saía daqui. Quem falava ali? Não fazia nada disso aí. Quem falava isso? O cara que estava sentado na minha cadeira aqui. O louco. Vocês estão malucos, fazia essas O coisas. louco. Vamos concentrar 2 dias antes. Não, vamos. O louco falou que deu o cruzamento pro malucos. César, que foi pensado, ele deu um balão, porque o certo dele ia tentar driblar os 4 que estavam marcando ele lá, né? É verdade. Não, mas ele... E aí, depois... Desarmei, compadre. Te desarmei, compadre. Não, me desarmou não, cara. É verdade. E aí depois, mas depois desse jogo do Flamengo, o Grêmio já garantido, né, para a próxima fase, a fase semifinal, que foi a fase que entrou o adversário do Grêmio na final, né, que foi o Peñarol, que ele entrou na Libertadores na fase semifinal por ter sido campeão do ano anterior, né. E aí a gente foi para aquele triangular ali, que até a gente falou, né, antes, sobre o jogo do Estudiantes em La Plata e tudo mais. Como é que foi para vocês, Paulo, esse triangular, esse início de triangular? Porque aquela escadinha que o Mazzaropi citou ali, que o Espinosa colocou, nós vamos chegar até aqui em cima, ela já estava quase que na metade do caminho ali naquele momento, né? A gente acreditava muito no trabalho de todos, né? Cada um com a sua participação, mas a gente acreditava muito nisso, né? E quando o Espinosa falou, lógico, surpreendeu, né? Até pela maneira que a gente sabia que ele tinha medo de avião, essas coisas todas, mas ele profetizou isso no início da competição. E cada fase que a gente ia passando, ele mesmo chegava lá no quadro e riscava um degrau. E aí já tinha passado mais da metade, né? E faltava pouco. E isso realmente motivava a gente, sabe? A chegar no topo, né? Chegar a ser campeão do mundo. Era tudo que a gente queria. E a gente sabia que as fases eram muito difíceis, né? Porque, pô, de 4 eram 2, de 3, 1. E outra, né? Para chegar
a disputar uma Libertadores, na época era só o campeão e o vice-campeão brasileiro, né? Hoje tem 8 vagas para... Então, a Libertadores realmente dessa nossa época tem que ser muito valorizado, porque era muito difícil chegar. O Grêmio chegou como campeão, né, de 81, disputou 82 e 83 disputou porque foi vice-campeão em 82. Então, tudo isso nos levava a motivação, uma chance que a gente tinha, o Espinosa sempre falou, ele sempre falava muito sobre isso, uma chance que a gente estava tendo que não sabia quando ia ter outra. Então, a gente focou muito naquilo ali, E para a gente, assim, né, eu não gosto de falar muito assim, da época, porque parece que a gente está falando que hoje não é assim. Eu não gosto muito dessas comparações, porque às vezes a gente pode machucar alguém, eu não gosto de falar assim. Mas realmente o nosso grupo era muito focado, né? Não vou dizer assim que eram todos gremistas, mas a gente que vinha da base, a gente já tinha esse amor, de repente, um pouco diferente de outros, né? Ou daqueles que... E aqueles que chegavam, que não eram muitos, sentiu isso no ambiente e acabavam enganjando junto com a gente, como aconteceu, e a gente chegou onde chegou, e hoje a gente está passando esse momento aqui para nós, e realmente é um momento emocionante, né, de a gente estar com pessoas aqui que a gente gosta, que a gente conviveu, e pessoas que estão hoje dirigindo o Grêmio, que a gente também tem um carinho muito grande, e de fora a gente torce para que o Grêmio tenha outras, muitas e grandes conquistas também. E até em cima disso, da questão do gremismo, né, de trazer essa questão da base mesmo, vocês concentravam também no Estádio Olímpico, né? Sim. Naquela época, e aí nos jogos já ficava ali com aquele ambiente do torcedor também, né, PC? Acho que para vocês isso aí ajudava também, ter essa proximidade com o torcedor, assim, né? Sim, é na popular caverna, que nós chamava, né? Caverna. Era a caverna. Não só o fato de concentrar ali, como também as refeições eram feitas bem no momento que a torcida começava a chegar no estádio, entendeu? Então a gente passava por ali para chegar no refeitório. Tudo isso trazia um calor humano muito bom. Te passava, né, a energia, né, positiva, tudo. Sem contar que o ambiente era fantástico. O ambiente dentro do Grêmio, eu que cheguei em 76, né, com 10 anos, né? E PC, na hora que a gente descia para o lanche, os torcedores já marcavam os lugares com o jornal. Ali, exato. Até né? hoje tem a gente acabou ficando amigo dos torcedores. Exato. Até hoje tem uma senhora que mora em Ivoti, Campo Bom, que sentava bem na frente da porta, aquela senhora, até esqueço o nome dela. E a banda da micose também. E a banda da micose, A banda da micose ali era sagrado. Aquela ali era sagrado. Treinamento e jogo era ali. Para o pessoal mais novo que não sabe, a banda da micose, explica. Explica a banda da micose. Agora tem que explicar. Chegava ali, ia para lá, os aposentados, ia para lá sentar, ficava assistindo os treinamentos e nos jogos. Era ali que ele ficava, bem na porta do nosso refeitório. Eles assistiam todos os três, torcedores mais velhos. Mas na verdade era... o Oswaldo que apelidou, o Oswaldo que apelidou. Porque o campo de treinamento, o campo de treino era do lado, que era o suplementar ali, né? O tradicional carecão. Porque isso. grama nunca tinha. A grama era só na lateral. A concentração e tudo era ali no Olímpico. O que a gente usava uma vez por semana, fazia um treinamento no Olímpico. Normalmente o apronto, o coletivo. Hoje é Hotel 5 Estrelas, né? O calor, Casimiro, o calor humano do torcedor, nós estávamos na concentração e eles chegavam mais cedo e nós ali já tínhamos o torcedor gritando para nós todos isso. Todo mundo reclamando do suplementar do Carecão. Eu, Paulo César e o Casimiro não podemos reclamar, que na lateral tinha grama. Era só na lateral mesmo. Era só na lateral. Era o goleiro. O problema era para o goleiro e para nós, Badeca. E para zagueiro. Os goleiros. E para volante, então. Atacante, né? Tinha que andar com um pedaço de pau. Primeiro tinha que matar a bola para depois. E naquela época não tinha figura de treinador de goleiro, né? Eu tinha que aturar o Iton todo dia, né, cara? Goleiro, né? Falecido Paulo Mumba, valeu demais, né? Falando em zagueiro e goleiro, tu salvasse o Baidec nesse jogo ali contra o América de Cali, né? O Mazarop tinha que dar trabalho para ele, porque não tinha muito trabalho, então... dei boas-vindas para o Mazarop, mas foi uma defesa extraordinária, muita confiança. Ele me falou dos Baidec, vou pegar o pênalti, e realmente pegou.
E eu digo até que enfim. Eu já coloquei a sementinha da... Mas atenção, se tivesse o VAR não era pênalti, toma atenção, hein? Entendeu? Então não tinha VAR na época, por isso foi pênalti. E até, mas... O Oswaldo tem uma história do Carlos Frone aqui, ó. O Baidec. Titio Frone. Fala, Baidec. Não, vai fala. lá. Agora, chamou, vai lá agora. Não, Titio Frone tinha sempre um assunto do Raul. E aí, qualquer situação que acontecia, o lateral, esse Raul não tem jeito, mas não foi com ele. Mas como que não? Então sempre tinha, mas o Titio Frone, ele tinha as duas equipes, né, no 4, o tabuleiro, e nós sempre dávamos um pontapé assim, e tem inimigo na trincheira, né? Caía um jogador, mas é uma pessoa extraordinária que nós temos também falar muito, porque ele foi de uma importância muito, muito grande, e eu sei, e nós todos temos esse sentimento de não conquistarmos em 84. Eu acho um detalhezinho muito, está aqui foi o Galia, o presidente também, que é extraordinário, está aqui o filho dele, o Carlos, e eu acho que faltou ali, pelo menos, porque nós pedimos um dia a mais de folga. E isso para nós, até hoje, nós estamos presentes, nós tínhamos tudo para conquistar o bicampeonato e também o Mundial, porque eu acho que nós tínhamos uma equipe muito boa. Mas queria responder, né, sobre a questão do... Cara, a defesa, que antes da defesa, o Grêmio conheceu a primeira derrota, né, na competição, que foi contra o América em Cali, né? 1-0. Mas ali eu me senti na obrigação e achei que era o meu momento de retribuir todo o esforço que o Grêmio havia feito da minha contratação. O Dr. Fábio Koff mudou, inclusive, né, o regulamento na Sul-Americana para poder ter a minha inscrição, para que eu pudesse participar daquele... E a maneira com que eu fui recebido por esse grupo. Né? E eu falei mesmo para o Baidec, eu disse para ele, Baidecão, vem no meu rebote porque eu vou pegar. Entendeu? Ele não levou muita fé, não. Mas não precisou ele no rebote, porque eu botei a bola para escanteio, aí não precisou. Menos mal, né? Senão ele corria o risco de fazer conta. Ô Maza, olha só. Não, brincadeira. César. Chega aí, mostra a faixa aí, César, do pai do César, né? Deixa, eu vou levantar aqui. Vem aqui, César, vem aqui. Meu pai era o cara do jurídico, né? Ele que fazia o contrato dessas feras aqui, tá aqui a faixa dele. Tem que trazer, né, para dar essa moral. O que passa na cabeça, que filme passa na cabeça vendo essas feras aí, César? O meu filme é o seguinte, eu tinha 13 anos nessa época e eu estava vendo ali os lances e tem algumas coisas fantásticas aqui. Primeiro, gremistas, todos, até os que vieram de fora, gremistas. Aqui, veio de fora, um gremista histórico. Então, gremistas jogavam muito mais pela relação com o clube, pela relação que fizeram com o torcedor e passavam isso para a gente. Nós, por exemplo, eu tenho 53 anos, sou criado com esse sentimento deles. Todos eles. Todos. Fala do Grêmio pro China para tu ver o que está falando. Ele te dá um carrinho agora aqui. E bem dado, né, China? Não vai deixar passar, né? Então, esse sentimento. E uma coisa que eu estava lembrando, no jogo contra o Blooming, foi a última vez que meu avô foi ao estádio Olímpico. Então, tem um monte de componente que faz. Eu fiquei muito emocionado vendo essa relação, vendo o Renato depois aí também. Então, é muito legal e eu digo para todo torcedor do Grêmio sempre, entendam quem são esses caras aqui. Se hoje a gente está aqui num hotel do Grêmio, no Moinho de Vento, esses caras aqui, todos esses caras aqui, tudo que nós temos passa pelos pés e principalmente pelo coração desses caras que estão aqui. Entendam isso. Hoje a gente valoriza, o jogador hoje fico imaginando os contratos deles aqui, em relação aos contratos dos jogadores hoje, e muitos não valorizam o tamanho disso aqui. Pois cada um desses caras dorme todos os dias com isso aqui. Podem apostar. Então valorizem. Todos eles. Tem o Renato que tem estátua, porque fez gol, porque virou, tá muito bonito. No coração da gente, vocês têm estátua. Tá?
no meu coração, todos vocês. Todos, sem nenhuma exceção. Todos, do mais simples ao que ganhou maior projeção. Esses caras, dentro da simplicidade deles, uns contribuindo com o Grêmio hoje, trabalhando, outros contribuindo com a história, entendam o valor desses caras que estão aqui. E das pessoas, ali eu estava vendo o Dr. Saul, o César Pacheco, pessoas que contribuíram, muitos que estavam como dirigentes, o presidente Fábio Koff, que eu achei até que eu ia encontrar o Fabinho aqui também, o alemão, achei que pudesse encontrar aqui. Tá o doutor Galia, filho do Alberto Galia, um dos grandes dirigentes da nossa história. O Grêmio está aqui, entendam isso, mas respeitem esses caras. Esses caras jogaram de uma maneira que o coração... Vocês nos ensinaram a ser gremista. Essa geração que hoje tem 50, o presidente Guerra, 40 e... não vou contar a tua idade, dá para contar? 49. O presidente Guerra é da mesma geração que eu. O coração dele hoje, ele hoje teve a vontade de ser presidente do Grêmio, está sendo um presidente brilhante por causa desses caras aqui. Essa que é a verdade. E a gente tem que aplaudir hoje, agradecer que o presidente Guerra está aí. E aqui uma ação, Duarte, importante da gente também falar aqui. Essa relação que a atual gestão do Grêmio está fazendo na valorização dos ex-atletas. Eu esses dias vi um material com Polga, com o Gavião e com essas lendas. Esses homens têm que ser tratados como lendas. Lendas. Eles passam muito também por esse tipo de iniciativa que a gestão está fazendo e eu valorizo muito isso. Muito isso. Mazarop, um time importante da gente colocar, eu sempre falo isso, Paulo Roberto. Times criados dentro do Grêmio. Teve um momento do time, logo depois do time de vocês, que ainda tinha o Baidec, o Raul estava entrando, e aí tinha o Luiz Eduardo, podia estar aqui também, tinha o Casemiro ou o Paulo César, tinha depois o China ainda, o Bonamigo, o Luiz Carlos Martins, tinha Renato ainda, tinha Caio Júnior, tinha Valdo. Qual é a curiosidade? Todos conheceram a caverna e todos conheceram a categoria de base do Grêmio. Obrigado, viu, César? Valeu mesmo. Obrigado, César. Valeu, César. Que legal, né, cara? Legal, cada um tem a sua história, né? Dentro da conquista, né? Não só quem entrou em campo também, e acho que todo mundo tem que ser reverenciado de alguma maneira também. Isso é muito legal, né? Ter esse retorno, esse contato. E é um sentimento de gratidão que a gente tem, né, Cristiano? Porque a gente cresceu vendo esse pessoal, e eu agradeço a vocês por tudo que fizeram pelo Grêmio, por me proporcionarem uma infância, adolescente feliz. Eu já falei para o Paulo Roberto, eu era fã do Paulo Roberto, assim, de brigar no colégio por causa do Paulo Roberto, e já tive a oportunidade de dizer isso para ele. Então, cara, para mim é um orgulho, uma honra muito grande estar com todos vocês aqui, e agradeço por ter crescido vendo vocês e tudo que vocês fizeram pelo Grêmio. Sou da mesma geração do César, né? Então, tu já é mais jovem, né? Não sou da mesma. Não é da mesma. Mas fica esse legado que vocês deixaram para nós. Mas, voltando aqui, a gente estava comentando sobre a defesa. Aquela defesa lá do pênalti do América de Cali, que a gente conheceu a primeira derrota na Colômbia, depois a gente ganhou o jogo no Olímpico, e aí depois veio a Batalha de La Plata. Como é que estava para vocês? Tá seguindo o roteiro, né? Eu estou seguindo o roteiro. Tá tentando. Estou tentando seguir o roteiro. E como é que foi para vocês viver esse momento, essa primeira derrota, essa defesa importante do pênalti, essa vitória no jogo no Olímpico e depois a Batalha de La Plata? Cara, tudo é como a gente diz, parece que a coisa estava tudo planejado, né? Até a derrota ela veio no momento que ela podia vir, entendeu? Até chegar, na verdade, na Batalha de La Plata. Porque se você analisar o jogo de La Plata, se é um jogo em condições normais, nós profissionais sentiríamos vergonha de você estar ganhando de 3-1, o adversário com 7 jogadores empatar a partida 3-3. Isso numa condição normal. Mas só que aquele jogo não foi um jogo. Aquilo ali foi uma batalha campal. Aquilo ali foi uma batalha campal. A coisa estava tão perigosa, para você chegar ao ponto de
Pô, nós chegamos no intervalo do jogo, a gente descia o túnel ali, a pescoção, cara. Só para ilustrar, Mazzaropi, eu nunca tinha visto um jogador receber cartão amarelo antes do jogo começar. Sim. Isso aconteceu nesse jogo lá. E aconteceu. Foi o Trombiani, né? O Trombiani recebeu o cartão amarelo antes de começar o jogo. Aí nós descemos, entramos no vestiário, o seu Neri fechou a porta e o Espinosa foi dar palestra, mas está faltando um jogador. E tinha um que estava batendo na porta, desesperado. Aí foi que nós se demos conta de que era o Caio. Mas só que o Caio estava caído, cara. O Caio não voltou para o segundo tempo. Não voltou, o cara quase quebrou a perna do Caio, ué, na porta do vestiário. Os jogadores do Estudiantes que chutaram, Oh, quebraram... o quarto jogador deles a ser expulso, a jogada, nós tínhamos um lateral a nosso favor, do outro lado, o cara entrou por aqui, atravessou o campo, quando o Coelho bateu o lateral, o cara deu uma voadora no Renato, cara. O grande problema do Caio, que o Caio era gago, até ele falar que É verdade. estão me batendo. Entendeu? Então, Cris, aí você vê, o cara entrou aqui e já saiu do outro lado. Ué? E teve um gol meu que foi anulado. Foi anulado, que foi uma vergonha. Isso que eu ia comentar. O Bandeirinha... Tava 3-1 o jogo para nós e nós fizemos 4-1 com o Oswaldo. O gol legítimo. Se olharem o lance... Vem de trás. Mas só que o Bandeira já estava com a cabeça toda enfaixada. E ele dizia, eu o Bandeira vou ficar com a bandeira uruguaio. suspensa. Você Ele é louco anulou de o gol. Foi absurdo. Pra não morrer. Eu lembro desse, um fato, assim, para lembrar, além desse do Caio, eu lembro o Paulo Roberto. Que o Paulo Roberto era mais novo. E nós olhávamos para o portão, que tinha o portão que ele eram duas, assim, abria e fechava. A torcida vinha, empurrava, e o portão vinha e voltava. Eu falei assim, ó. Vamos invadir. E o Paulo Roberto olhando assim, se arrebentarem aquilo ali, nós vamos morrer hoje aqui. Não, sem contar que a gente não falou muito dos estádios, né, meu? Era impressionante. A torcida... Era um campo, não era um estádio. Eu levei um chute e um soco a torcida nas costas do vinha, fotógrafo. empurrava e o portão... E eu segurando o portão, consegui, né? Mas a gente estava sonhando. Pode. Aí. O nosso banco também sofreu isso aí. O banco estava acuado. Encostado na tela ali. Tá louco. Foi um negócio loucura aquilo ali. E era uma estrutura de madeira atrás Sim, ali, de madeira, né? e era de trilho de trem. É. Entendeu? Era arquibancada de carnaval. Mas era feito com trilho de trem e o alambrado na volta era com trilho de trem. Nossos entendeu? campos Hoje são melhores do que eram aqueles do Estudiantes. Tá louco. Lá era uma E foi depois desse jogo que a Sul-Americana começou a fazer exame antidoping. Né? Você lembra que o Renato falou aqui que os caras espumavam, comia grama, mordia o rolo de papel higiênico e rosnava com a... Né? O Henrique, o Henrique comia grama, né? O lateral esquerdo. Pô, depois jogou com a gente, né? E um grande amigo Sabela nosso também, também. que depois, o Sabelita, Sabela, né? Jogou conosco Mas aqui. o Sabela era o mais... Mas o Sabela era o mais comportado de todos. O Grêmio estava atacando, eu estava na meia-lua, o fotógrafo estava atrás da minha goleira, entrou e me deu um chute e um soco nas costas. Eu vou fazer o quê, né? Não tem como, não tinha como. Na saída do estádio, quando tá tudo calmo, aí fomos sair, nós tivemos que se atirar no corredor do ônibus, porque os caras demoliram o ônibus que nós estávamos, pô. Não, se ganhasse ali, não ia sair, né? Eu acho que Chegamos lá. Se ganhasse, Os caras tinham se ameaçado. ganhasse, não ia sair dali. Não, se né? ganhasse, não Os caras tava tinham aqui hoje. ameaçado de morte aí, De Leon. Isso aqui Não é tava, homenagem né? póstuma. Se não tivesse... Não. Os caras ameaçados de morte aí, De Leon. nesse jogo. Ah, meu filho, vai matar, né? Mata. Porque se não matar, eu caço até no inferno. E tinha toda uma questão política também, questão da Guerra das Malvinas. O presidente Figueiredo, da época, o presidente do Brasil, deixou os caças da Inglaterra pousarem no Brasil Foi para ir justamente para na lá. semana que antecedia o jogo lá. Ele chamava a gente de traíra, de inimigo. Tá louco, mano. O que nós temos a ver com isso? Tinha uma questão fora de campo também que acabou pesando, né?
E depois desse jogo, a gente teve o confronto, né, entre o América e o Estudiantes, que era o que definiria, né, dependendo daquele resultado, definiria quem ia para o final. E a gente sabe de toda aquela história dos bastidores do presidente Koff, que foi acompanhar o jogo e ofereceu até dinheiro. Vocês vão ganhar o jogo aí, não deixa os caras ganhar. Porque tudo se mais, o Estudiantes ganhasse do América, o Estudiantes é que classificava pelo saldo. Né? Exatamente. E como é que vocês, atletas, estavam vendo esse momento, essa indefinição aí no meio desse furacão todo aí? Eu acho que a relação do presidente Koff com os presidentes também foi importantíssimo, e principalmente com o presidente do América de Cali, que fez o convite, e ele prontamente foi, e assim, eles prometeram que não perderia o jogo, e foi o que aconteceu. O que eles fizeram para nós lá, eles também fizeram para o América. Isso é verdade. Estudiante. Estudiante, então foi por lá e eles falaram, não pode deixar que nós vamos dar o troco para eles aqui também. Vai ser recebido como que eles receberam vocês e nós também. Então, deram o troco neles. Nós ficamos na torcida, acompanhando o jogo e vibrando, né, por conseguirmos ter a final depois desse jogo. Na verdade, aquilo que o Oswaldo falou, o Estudiantes pagou por aquilo que fez. Então, eles não mereciam ir para a final. Nós merecíamos, porque nós jogamos e fomos leais dentro do campo, né, procurando jogar futebol. Tanto que nós perdemos para o América lá, o América jogou melhor, ganhou, mas nós ganhamos deles aqui, como ganhamos do Estudiantes. Só que o Estudiantes fazia o antijogo, e fez isso também com o América, lá em La Plata. Então, por isso que nesse jogo, obviamente que foi fundamental a atitude do presidente, né, o doutor Fábio Koff, indo a Cali, estando lá presente, né, prometendo aquele jogo na próxima temporada, para o próximo ano. E isso, então, foi ainda mais importante para que o Grêmio pudesse ter chegado à final. Tanto que em 84, depois do título do Mundial, o Grêmio fez um amistoso lá contra o América para agradecer, né? Obviamente. Que foi a promessa do presidente, do Dr. Fábio. No ano anterior. E aí, feito o jogo, empate, e o Grêmio estava na final contra o Peñarol, que vinha, né, como a gente falou antes aqui, o Peñarol vinha, já entrou na Libertadores naquele ano, na fase semifinal, né, naquele triangular final ali também. E o Nacional e o São Cristóbal. O Nacional e o São Cristóbal. Nacional que fazia o clássico Peñarol e Nacional na semifinal da Libertadores. E como é que vocês viam esse final, essa grande final da Libertadores, primeiro jogo no Uruguai e depois resolvendo tudo na nossa casa? Como é que vocês estavam preparados para esse jogo, essa disputa? Bom, eu tenho uma história antes desse jogo, onde que eu... Só um detalhe, Baidé, que o Peñarol era campeão mundial. Exatamente, Eu tenho uma história, até comentei ontem com o professor Itão. Eu tinha contra o América de Cali, né, com o Velasco, que foi disputar uma jogada e tive um fundamento malar, onde que os médicos me disseram que tinha que ficar 20 dias. E aí eu pego em uma semana, o doutor Zanini, na época, fez a cirurgia e eu disse, doutor, tem que estar na final. Isso na sexta-feira apareci com o professor e com o Espinosa. Como é que tu está, Baidé? Claro que estava com dores, né? Mas eu disse, os médicos tinham me dado 20 dias. Eu apareci na sexta-feira, digo, não posso ficar na final, fora da final, né? Foi tantos anos para conquistar a titularidade do Grêmio. E aí comecei, o professor fez o trabalho comigo e jogava a bola. Está me doendo um pouquinho, né? Estava com uma dor incrível. Enfim, eu sabia que tinha mais 3 ou 4 dias ainda pela frente. E assim foi. Fomos para o jogo. Eu lembro que cada vez que o goleiro adversário dava o tiro de meta, enfim, eu cabeceava, ficava um pouquinho... Mas aí passou o primeiro tempo, conseguimos fazer um excelente jogo. Eu acho que nós conquistamos em casa, mas fizemos um excelente jogo contra o Peñarol lá em Montevidéu. A torcida toda, o estádio completamente cheio, toda a rivalidade, um time experiente, um time que tinha sido campeão do mundo, um time já que teve várias conquistas. E eu acho que aquele jogo foi importantíssimo para que nós pudéssemos depois ter a vitória
inesquecível em casa. E nessa época o Peñarol já era 4 vezes campeão da Libertadores, né? Era um Nessa time de época tradição, né? Um dos times com mais tradição na... Sim. Ô, Baidec, nós estamos falando do futebol uruguaio, que era os clubes Nacional e Peñarol, eram campeões mundiais, eram os 2 maiores clubes da América naquele momento. E nós jogamos contra o Peñarol, que era campeão do mundo. Então, era uma grande equipe que tinha grandes jogadores, desde o goleiro, todos basicamente eram jogadores da seleção. Era a base da seleção. Base da seleção. Então, e realmente foi muito difícil. E o próprio Hugo de Leão dizia, Baidec, eles vão vitaminados. Entendeu? Porque o Hugo já conhecia do Nacional e os ex-colegas dele do Nacional falavam, Baidec pode ter certeza que eles vêm vitaminados de todas as maneiras. Mas não é questão de... E eu tinha um amigo, o Ticão, que havia jogado comigo no Vasco, que estava no Peñarol. Sim, sim. E quando nós chegamos no Estádio Centenário, eu fui conversar com ele. Aí perguntei para ele se ele estava machucado e tudo, porque que ele não ia participar, ele, não, me tiraram porque eu não quis entrar no esquema. Mas enfim, eu acho que não só nesses jogos, como nos jogos que em casa nós íamos, muitas vezes, seu Vargas, que está até hoje no Grêmio, ele nos convidava para ir no vestiário do adversário, e ali vimos várias seringas, porque não tinha o exame antidoping. Eu acho que, novamente falando, eu acho que foi uma Libertadores das mais importantes, foi a primeira, mas as mais difíceis, porque conseguimos ultrapassar não só jogando no campo, como em outras situações de adversários que vinham e nós tínhamos que superar, porque eles realmente tinham todos a performance que muitos deles vinham completamente fora de si, e, enfim, com um monte de vitaminas que nós tínhamos que conseguir ultrapassar. E foi esse grupo, essa formação de união entre jovens e experiência, comissão técnica, direção, enfim, todos que participaram. Por isso é um orgulho enorme nós falamos dessa grande conquista. E, senhor Tom, foi feita alguma preparação especial para esses jogos finais aí? Ou só se manteve aquela preparação, só como se fosse pouca coisa, né? Mas se manteve a preparação de toda a Libertadores? Não, só houve uma manutenção, né? A manutenção, porque a base toda da preparação física, atlética, a parte técnica também, os trabalhos com bola, tudo já tinha sido feito. Quer dizer, era um momento mais de armazenar a energia e colocar a gurizada toda no ponto de bala, né? Mas então era só manutenção, um cuidar de um ou outro jogador que às vezes tinha um problema de uma lesão, tinha que fazer um treinamento um pouco diferente do outro. Essas coisas existiram, mas fundamentalmente foi em cima do que da base já tinha sido adquirida, né? Com a sequência de treinamentos nas fases anteriores dos jogos, né? Que deram um ritmo de jogo. A grande maioria dos jogadores faziam parte do elenco. E o título, senhores? Aí veio o grande título, né? A grande conquista da Libertadores depois desse jogo no Uruguai, a gente vencendo no Estádio Olímpico por 2-1. Quando terminou, quando o juiz apitou o jogo, o que passou na cabeça de cada um aí de vocês? Bom, eu quero lembrar... Missão, dever cumprido. De colocar também algumas coisas, entre todos foram importantes, mas lembrar também de um jogador que foi fundamental, que chama-se Tita. Porque era o homem que fazia o balanço, o nosso meio-campo com China, Osvaldo e o Tita. O Tita era um goleador, o Tita tinha vindo do Flamengo, tinha sido campeão também. Então, trouxe esse espírito vencedor. E era um cara genial dentro do campo, mas era um cara humano. Então, ele acrescentou muito dentro do grupo do Grêmio. Então, já só para ressaltar também essa figura. Além da qualidade, ele é agressivo também. Ele era essa um jogador figura que foi pipocava. Era um jogador com a qualidade técnica, um espírito vencedor. Mas naquele mas grupo ele não pipocava ninguém. Pipocava não. E só para citar, era tudo pau ferro. Ele foi o homem que fez o gol em Montevidéu, naquele lance de goleador, que foi de cabeça. Aqui,
todo o time do Peñarol caçou o Tita o jogo inteiro. É só ver o VT. Tanto é que o Tita estava sangrando e ele nunca se omitiu. Ele nunca fugiu. Tá? Ele relatou até esses dias, eu estive com o Zé, eu estava em Portugal, fizemos uma videochamada junto, e ele até hoje se arrependimento de não irmos ao Mundial com nós, ele voltar para o Flamengo. Ele até hoje fala nisso, porque realmente ele tem esse sentimento. Ele voltou para o Flamengo e depois, coincidentemente, nós voltamos do Mundial do título, depois também de termos ganho do América. Fizemos a escala e aí escutamos a final do Campeonato Carioca, onde que o Flamengo tinha sido derrotado por 1-0 para o Fluminense. Quer dizer, tudo isso é um sentimento maior dele, de ter voltado para o Flamengo, não ter conquistado o Mundial com nós, mas isso são situações da vida, né? Depois eu fui encontrar ele no Bayer Leverkusen, onde que nós eliminamos o Bayer Leverkusen, com o Belenenses também na UEFA, e encontramos o Tita, e eu tenho uma grande relação, uma admiração enorme por ele, pelo profissional e tudo que nos ajudou nessa grande conquista. Viu, Baidec, eu tenho também um testemunho do Tita. Eu joguei com tantas feras aí, jogadores fantásticos, muitos, mas o jogador mais completo que jogou ao meu lado, jogou no meu time, foi o Tita. Pé esquerdo, pé direito, cabeceio, aquele tamanho dele. O Oswaldo não tinha o pé esquerdo dele. O Oswaldo não batia falta, igual ele. Mas, e era um jogador que também ajudava sem a bola. Não, o jogador batia falta, batia pênalti, com uma maestria. Pô, China, você não vai dar meu joelhinho aqui, aguenta. Não, o Oswaldo. Dá uma chance pra vir aí. Não, tu é. Troca de joelho com cracaço também, mas o Tita, eu digo. Olha, eu rodei pra caramba aí, mas eu acho. Assim como eu elogiei o De Leon, o Tita também teve uma importância fundamental naquela conquista. Muito grande. Importante dizer que a gente convidou o Tita, né? O Tita tem questões particulares no Rio de Janeiro, não pôde vir. Também o De Leon tá no Rio de Janeiro com os netos, né? Não pôde vir também. Então, jogadores que foram convidados e realmente com participações fundamentais aí nessa conquista do Grêmio. E foi assim, né, lógico, a motivação era muito grande para jogar a final, era tudo que nós queríamos vencer, e principalmente jogando no Estádio Olímpico, que era a nossa casa. O segundo jogo a gente teve a vantagem de jogar no Olímpico, né, decidir, mas também no vestiário foi falado, né, que se empatasse o jogo, um terceiro jogo seria no estádio neutro. Isso, em E Santiago. aí a gente também sabia que ia ser muito mais difícil de conquistar, porque ali nós estávamos do lado da nossa torcida, era tudo que nós queríamos, uma final dentro do Olímpico, conquistar a primeira Libertadores dentro do Estádio Olímpico. Então, tudo isso nos trouxe uma motivação muito grande de, naquele jogo, dar tudo que a gente podia para realmente conquistar o título que nós conquistamos. E foi o maior público da Libertadores, 73 mil torcedores. Lá em Montevidéu foi 70 mil. Era uma coisa impressionante, né? A gente lá em cima na sacada lá da caverna, olhando, saía gente para tudo quanto é lado ali, cara. Parecia um formigueiro. E nós somos 5 horas da tarde, aquilo ali que era um... Né? Nós somos iluminados mesmo, porque dos 3 títulos da América, foi só nós que conquistamos dentro da nossa casa, perante a nossa torcida. Então foi Medellín, o segundo foi Medellín. Mas dos 3, dos 3 o único título da Libertadores, dos 3 títulos que ganhamos e vencemos perante o nosso torcedor. Isso e foi emocionante, porque uma hora depois o pessoal, todo emocionado, ninguém saiu do estádio, entendeu? É inesquecível esse momento. Eu quero aproveitar que o presidente Guerra está aí, fazer um protesto aí. O presidente, lá no CT não podia chegar de carro vermelho lá, presidente. Aí eu e o Maza de carro vermelho e não podia. Eu falei, quem é o diretor? Não vou citar o nome. Eu falei, será que esse cidadão não sabe que eu estou acostumado a descer no aeroporto Salgado Filho lá? E qual é o carro que nos trazia para o Olímpico? Que cor era? Eu estou acostumado a andar do caminhão de bombeiro vermelho, eu comprei o carro vermelho, pronto. Me acostumei mal, pô. O finado Espinosa, eu cheguei na arena, aí ele falou, não, de carro vermelho, eu falei, ele só serve para carregar a gente. E até em cima disso, Maza, quando a gente já vai se encaminhando aqui para o final do nosso programa, citou o Espinosa agora, e aí a gente também
ao longo dessas feras aqui que a gente está tendo o prazer de conversar, pessoas também nos deixaram, né, que tiveram participação muito ativa nessa conquista também, né? O caso do Espinosa, o caso do Tarciso, o Caio também nos deixou também. O próprio Silmar, né, o lateral direito. Silmar também. E outros que trabalhavam também, né, no staff. O Banha, o seu tio Hélio também. O João, o seu Verade. E o que representa para vocês ouvir esses nomes também, essa saudade, o seu Verade, que a gente comentou antes aqui também. O que representa esses nomes assim para vocês? Compadre, todo o sentimento que nós demonstramos aqui é o que nós é o mesmo por com relação a eles. eles. Nós não nos distinguimos. É o Renato, é o Baidec, o seu Verade, o Hélio. O mesmo tratamento que a gente tinha com os nossos colegas, tínhamos com eles. Era uma irmandade total, assim. Estava todo mundo dentro do mesmo padrão. Porque todos esses profissionais, essas pessoas eram profissionais dignos, porque trabalhavam em prol do grupo. Os segurança, sabe? Não as pessoas tinha que cuidavam, estava as tudo tias da dentro do cozinha, pacote. Tudo que a gente, hoje, no caso do seu Verade, tudo que o grupo precisava, ele sempre estava na frente. Ele já organizava muito antes, né? O que a gente precisava do banho, do departamento médico, juntamente com os médicos, o banho era massagem, não tinha, precisava de alguma coisa, né, Oswaldo? Não tinha horário, era meia-noite, ou se fosse qualquer hora do treino. Ele adorava abraçar o Oswaldo. O roupeiro, o seu Hélio, então eram profissionais que havia uma integração. Olha, Casimiro, nós fomos, eu e o Hugo de Leão, fomos visitar e foi uma despedida do seu Verade. E ele não podia falar, então ele escrevia, diz, olha, fala para o Oswaldo, que eu nunca esqueço que já paguei o bicho para ele. Porque o Oswaldo, todo o ônibus, nós íamos para o interior, ele ia no seu Verade, quando é que vai pagar o bicho? Aí ele voltava, o Verade queria descansar, daqui a pouco, seu Verade, quando é que o senhor vai pagar o bicho? Entendeu? Então o seu Verade tinha um carinho enorme, nós todos do Oswaldo. Agora tem uma história do Hélio que o Hélio era pessoa super simpática, com todos os jogadores, todo mundo gostava dele, né? O Hélio, o roupeiro. Aí teve um jogador, não lembro, foi lá para fazer a estreia dele no Grêmio, lá para treinar, e o Hélio deu material para ele, né? Aí ele olhou assim, ô Hélio, mas você está me dando uma meia furada. Daí ele responde assim, ó, meu amigo, o brabo é o nada. Vocês lembram que ele falava isso? Falava sempre isso aí, ó, o brabo é o nada, meu. Ô, Márcio, só assim, eu sei que já está acabando o tempo aqui, né? Primeiro eu queria, em nome de todos os jogadores, agradecer a homenagem. E eu gostaria de fazer um pedido, né, para todos nós aqui, jogadores, junto com o Ayrton Fritz, que todos nós levantássemos e desse uma salva de palmas para todos que lembraram da gente e estão aqui nos prestigiando aqui. Legal. Senhores, prazer imenso, viu? Posso só fazer um... Claro. Queria fazer um agradecimento a todos que aqui estão, aqueles que não puderam vir, aqueles que já nos deixaram, e fazer um agradecimento muito especial ao presidente Guerra, ao Zé e a toda a sua diretoria por estar nos proporcionando esse momento de poder estar relembrando aqui, 40 anos depois, de uma primeira grande conquista do clube e demonstrar a nossa gratidão a essa instituição que nós aprendemos a amar. Obrigado e que nós possamos ter grandes conquistas e confiamos nessa direção em busca de conquistas como foram essas. Valeu! Senhoras e senhores, muito obrigado. Obrigado, China. Obrigado, Paulo Roberto. Obrigado, Baidec. Seu Ayrton Fritzen também. Obrigado, Oswaldo. Maza, meu querido, obrigado. Obrigado, PC Magalhães também. Casimiro. A história que a gente tem, como falou o César antes, a história que o Grêmio tem passa muito pelos pés de vocês, pelos pés, pelas mãos de vocês.
Então, como torcedor do Grêmio, a gente só tem a agradecer toda essa história que vocês ajudaram a construir. A gente só está aqui hoje por causa de vocês. Então, nosso muito obrigado. E também com essa direção que logo venha outra Libertadores e outro Mundial. Oremos. Vou passar o bastão do Mundial, né, Guilherme? Pelo amor de Deus aí. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Esse é o nosso hino aí, ó. Pode soltar, solta esse hino aí.